Ok, vamos lá mergulhar num dos princípios mais, fundamentais de todo o universo. E isto não é só um conceito de física, não. Pensem nisto como a regra de contabilidade cósmica que garante que absolutamente nada se perde. É isso mesmo. Hoje vamos falar sobre a lei da conservação da energia. Quando olhamos para uma imagem como esta, de uma central nuclear, vemos energia em ação, certo? Ela ilumina as nossas cidades, põe os nossos carros a andar, no fundo é o que faz as coisas acontecerem. Mas se pararmos para pensar, o que é exatamente a energia? É um conceito assim meio abstrato, não é? E para onde é que ela vai quando desaparece? Sabem, quando um carro trava a fundo ou uma bola para de rolar, parece que a energia, sumiu. Mas a resposta a esta pergunta, essa é a chave para tudo. E a resposta, preparem-se, é não vai para lado nenhum. Ok, vamos a fundo nisto. Para a gente perceber o que é energia, primeiro temos de entender como é que ela se transfere. E na física, essa transferência tem um nome muito específico: trabalho. Pensem nisto como o primeiro lançamento, a primeira entrada no nosso tal livro-razão cósmico. Basicamente é isto. Quando empurramos alguma coisa e essa coisa se mexe, estamos a realizar trabalho. Estamos, na prática, a transferir energia para aquele objeto. É uma transação de energia. Parece simples, não é? Mas, na física, a direção em que se empurra importa. E importa mesmo muito. E a fórmula para o trabalho é esta que estamos a ver. T, de trabalho, é igual a F, a força que aplicamos, vezes D, a distância que o objeto percorre, vezes, e aqui está o segredo, o cosseno do ângulo θ. E esse ângulo? Bem, esse ângulo entre a força e a direção do movimento é ele que muda tudo. E olhem só que interessante como estas imagens mostram isso na prática. Se a gente empurra um caixote mesmo para a frente, o ângulo é 0, o que sendo 0 é 1. E pronto, temos o máximo de trabalho, a transferência máxima de energia. Mas e se a gente empurrar o caixote para baixo enquanto ele se move para a frente, como na imagem da direita? O ângulo é de 90 graus e o cosseno de 90 é 0. Ou seja, não estamos a transferir nenhuma energia para o movimento para a frente. Zero trabalho realizado nessa direção. Incrível, não é? Então, se o trabalho é a forma como a energia se mexe, para onde é que ela vai? Bem, ela é depositada em duas contas principais no nosso livre razão do universo. Por um lado, é a energia de movimento, que a gente chama de cinética, e por outro, é a energia armazenada, que chamamos de potencial. Vamos ver isto lado a lado, que fica mais claro. Energia cinética é a energia do movimento, a energia que a gente vê, a energia em ação. Já a energia potencial, essa é a energia guardada, armazenada, à espera de acontecer. Uma depende da velocidade, a outra da posição. São, no fundo, as duas faces da mesma moeda da energia. E se a imagem que ilustra bem a energia cinética é um carro em movimento, a massa dele, e mais importante ainda, a sua velocidade, dão-lhe esta capacidade de realizar trabalho. E neste caso um trabalho, bastante destrutivo, como se pode imaginar. E aqui está o ponto-chave para perceber porque é que a velocidade é tão importante. Na fórmula da energia cinética, reparem bem, a velocidade, o V, está ao quadrado. O que é que isto significa na prática? Significa que se a gente duplicar a velocidade de um carro, a energia não duplica, ela quadruplica. É por isso, precisamente por isso, que o excesso de velocidade é tão perigoso. Agora, vamos à outra conta, a energia potencial. Imaginem este guindaste a levantar aquele peso enorme. Ao lutar contra a gravidade para o subir, está a realizar trabalho sobre ele. Não lhe está a dar velocidade, mas está a guardar essa energia dentro do objeto. Está a fazer um depósito na conta de energia potencial, pronta a ser libertada a qualquer momento. E a fórmula aqui é até bem intuitiva. A massa do objeto m vezes a aceleração da gravidade g vezes a altura h. Ou seja, quanto mais alto levantamos alguma coisa, mais energia potencial estamos a armazenar. É pura e simplesmente energia à espera de uma oportunidade para se transformar. E é precisamente nessa transformação que a verdadeira magia acontece. É aqui que deixamos de olhar para as contas separadas e passamos a ver a lei fundamental que as governa. A lei que, no fim de contas, equilibra sempre o livre-razão. Vamos acompanhar o que acontece numa montanha russa, passo a passo. Lá no topo, no ponto mais alto, o carro está quase parado. A energia dele é praticamente toda potencial. Depois, à medida que ele começa a cair, a altura diminui e ele perde energia potencial. Mas ao mesmo tempo a velocidade aumenta brutalmente e ele ganha energia cinética. Estão a ver? A energia está simplesmente a ser transferida de uma conta para outra. E aqui vem a parte mais importante. Em qualquer ponto daquela descida, se a gente somar a energia potencial com a energia cinética, o resultado total é sempre o mesmo.
A energia não é criada, não é destruída, ela apenas se transforma. Este é o famoso princípio da conservação da energia mecânica. E este exemplo do pêndulo, isto ilustra a ideia na perfeição. O movimento de um pêndulo é uma dança perfeita entre a energia potencial e a cinética. Lá em cima, no ponto mais alto, é tudo energia potencial. Lá em baixo, no ponto mais rápido, é tudo energia cinética. E neste vai e vem, o total de energia mantém-se constante. Pelo menos num sistema ideal, claro. Pois é, mas num sistema ideal, a gente sabe que o mundo real não é bem assim, pois não? As coisas acabam por parar. O pêndulo para de balançar. Então o que é que acontece? A lei está errada? Foi-se a nossa teoria toda? Não, a lei não falha. O que acontece é que a nossa definição de energia tem de ser alargada. Mas então, e o atrito, aquele que faz tudo parar? O que acontece à energia que parece desaparecer? Façam um teste rápido. Esfreguem as mãos uma na outra. Sentem? Ficam quentes. Esse calor, é para aí que a energia foi. O atrito parece um ladrão de energia, mas na verdade ele é mais como um agente de câmbio. É que o atrito não destrói a energia. O que ele faz é transformar a energia mecânica, aquele movimento organizadinho do pêndulo, noutras formas, como o calor. O atrito é uma força dissipativa. Ele pega na energia mecânica e transforma em energia térmica, que é basicamente o movimento desorganizado e aleatório das moléculas. A energia continua toda lá, só que numa forma diferente e geralmente menos útil para nós. Isto leva-nos finalmente ao princípio geral da conservação da energia, a lei mais abrangente e universal de todas. Reparem, a energia pode ser transformada de uma forma para outra, mas nunca, jamais, pode ser criada ou destruída. Energia mecânica, calor, luz, energia química, elétrica, nuclear, tudo isto são apenas faces diferentes da mesma coisa. E o total de energia no universo é sempre, mas sempre constante. O que nos leva à transformação de energia mais radical e famosa de todas. Olhem para esta imagem de fissão nuclear. Dentro do núcleo de um átomo está guardada uma quantidade de energia que é quase impossível de imaginar. Mas não está guardada na forma de energia potencial ou cinética. Está armazenada como a própria massa. E aqui está, a equação mais famosa de toda a ciência, de Albert Einstein. E igual a mc ao quadrado. O que é que esta pequena equação nos diz? A equação de Einstein revela que massa e energia são, fundamentalmente, a mesma coisa. São duas faces da mesma moeda cósmica. A massa não é algo que tem energia. A massa é energia, numa forma incrivelmente concentrada. E aquele c ao quadrado, bem, esse é o fator de conversão. E como c, a velocidade da luz, já é um número astronómico, ao quadrado fica gigantesco. É por isso que uma quantidade ínfima de massa pode ser convertida numa quantidade brutal de energia, equilibrando o nosso livre razão cósmico de uma forma que mudou o mundo para sempre. E isto deixa-nos com uma última reflexão, não é? A energia nunca é destruída, apenas muda de forma. Se a energia não pode ser criada nem destruída, isso significa que toda a energia que alguma vez vai existir já está aqui, no universo. A história da humanidade tem sido, no fundo, a história de aprender a transformar essa energia de formas cada vez mais inteligentes. A grande questão para o nosso futuro não é de onde vamos tirar energia. A verdadeira questão é no que é que vamos escolher transformá-la a seguir.